9 horas e 42 minutos. Eu vou pedir para toda a galera já permanecer aqui, porque nós temos, a partir de agora, a chegada, pelo menos por tela, em tela, de Sebastião Melo, o prefeito reeleito em Porto Alegre. Prefeito, desculpa a deselegância da demora, mas a gente estava aqui com o prefeito de São Paulo, então a vida da imprensa vai ficando um cadinho atribulada. O Ricardo é meu amigo, o Ricardo é meu amigo. Bem-vindo, o prefeito Sebastião Melo, prefeito porto-alegrense conversando conosco, venceu com 61% dos votos. E nós tínhamos até um olhar, prefeito, até quero lhe ouvir sobre isso, que de repente o senhor levaria até no primeiro turno, né? Mas aí acabou indo para o segundo turno com a candidata do PT, Maria do Rosário, e vocês figuraram ontem mesmo numa entrevista à Rádio Gaúcha, vocês se encontraram na saída, se cumprimentaram. Então, assim, temos uma civilidade, né? Pelo menos um aperto de mãos e uma civilidade, porque em tempos tão adversos, o mínimo que é a civilidade nos chama a atenção. Correto. Bom, primeiro, alegria estar com vocês. Eleição em Porto Alegre é sempre um Grenal, né? E Grenal, todo mundo canta a vitória antes de entrar no campo, mas quando a partida rola a bola, é jogo duro, né? Vem do mandato de 2020, a cidade passou por grandes transformações, eu sou o primeiro a reconhecer que tem muitas pendências, mas tivemos a questão aí climática, que foi um fator, né, bastante decisivo da eleição, mas a população, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, julgou o nosso governo, né, pelas nossas ações de 4 anos e julgou também a nossa atuação na enchente. Então agora é bola para frente. Para mim, eu sou um democrata, eu nasci na política na década de 70, sou um MDBista de 46 anos de caminhada, e tem para mim que a democracia tem um fundamento, entre tantos outros, de que a gente tem que respeitar quem pensa diferente. Então agora serei prefeito de quem votou em nós, de quem não votou em nós, de quem deixou de votar, continuarei sendo prefeito de todos os porto-alegrenses, e é desse jeito que a partir de hoje a nossa agenda está aberta para avançar. Vou criar aqui um escritório de transição, porque às vezes o segundo governo tem muita acomodação e eu quero que a sociedade me ajude ao governo não se acomodar, fazer mais mudanças e mais transformações, não? Estamos aqui com todos os nossos analistas, prefeito, porque estão aqui curiosos para lhe fazer perguntas. Estamos com Theo Cury, Clarice Oliveira, Pedro Venceslau e Pedro Duran. É quem lhe questiona agora. Obrigado, Elisa. Prefeito, bom dia. Parabéns pela vitória em Porto Alegre. Eu imagino que vai ter que ter muito mate nesse chimarrão aí para poder trabalhar daqui para frente. Olha aqui, eu estou tomando um belo mate aqui, gente, ó. Gaúcho, a gente leva para a beira da praia, tá entendendo? Não adianta, não importa onde está, que a gente toma chimarrão o tempo inteiro. Mas efetivamente, prefeito, enquanto você se serve aí, eu acho que tem uma discussão que é bastante relevante, bastante importante aqui, que é a questão das chuvas. Efetivamente, a tua gestão foi avaliada durante essa campanha, o tema das chuvas e a resiliência de Porto Alegre foi debatido, mas o porto-alegrense e o gaúcho ainda estão muito traumatizados com o que aconteceu no começo deste ano. E acredito que você também, como prefeito, tenha aprendido lições, tenha tirado ensinamentos do que aconteceu e que vão produzir algumas mudanças. Vi que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas queria dizer assim, temos chuvas previstas para o final do ano, para o começo do ano que vem. Qual é a prioridade número 1, a mudança número 1 na forma como Porto Alegre faz a gestão em relação das mudanças climáticas? Sim. Bom, primeiro, eu sou um prefeito muito atuante na Frente Nacional do Prefeitos e tenho debatido esse tema, independente das enchentes. Acho que o Brasil tem que ter um plano nacional climático, né? E com as suas realidades regionais, locais. O sistema hoje que protege Porto Alegre, a região metropolitana, ele nasceu depois de uma grande enchente de 41 e é o sistema vigente de hoje com parte da cidade. Tem metade da cidade que não tem nenhuma proteção de cheia. A quantidade de chuva da bacia do Guaíba, o sistema mostrou-se insuficiente por erro de projeto, por erro de execução, por manutenções ao longo de tantos anos. Então você tinha 2 caminhos nesse processo, ou buscar culpado ou buscar soluções. Eu preferi o caminho de buscar soluções, eu sou o prefeito. Então, as obras emergenciais nós já estamos liderando. São várias obras de refazer diques, casas de bombas, comportas que serão fechadas. Eu estou falando aqui de R$500 bilhão as obras emergenciais, porque as obras futurísticas, elas dependem do estudo que foi contratado, porque a enchente que deu a origem a esse novo modelo é uma chuva de 4,27 de altura, né, de água. Esse deu 5,37. E aí,
vocês também sabem, né, que a Constituição brasileira ela estabelece competência nessa matéria. A competência de proteção de cheias é do governo federal. Tanto é que o sistema aqui foi concebido pelo antigo DNS e executado pelo DNS. Esse DNS não existe mais. Então, a defesa aqui que nós estamos fazendo, juntamente, né, o presidente Lula está dizendo que vai disponibilizar 6 bilhões, mas as portarias não saíram ainda, tem o anúncio desse valor, que o Estado do Rio Grande do Sul seria o gerente desse processo e nós, os prefeitos, seríamos os parceiros, né? Estou falando das obras futurísticas. Então, 2 momentos: rapidamente recompor o sistema antigo e ter um sistema novo, né? Porque sem proteção de cheias, os empresários vão embora, a economia não funciona, as pessoas não vão voltar para os seus imóveis e perde com isso a cidade. E a cidade, especialmente no 4º distrito, que é uma zona quase central da cidade, vivia um momento de inovação, de atração de investimento, de muitas startups, de boa cervejaria, de boa gastronomia. Mas eu fui o prefeito que, junto com todos os prefeitos do Brasil, enfrentou a pandemia. A gente recuperou a cidade. Tivemos enchentes fortes antes de chegar de 2024. Nós juntos recuperamos a cidade. E só tem um caminho: união dos governos, da sociedade e recuperar a cidade. É o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Seguimos aqui ao vivo com o prefeito reeleito na capital gaúcha, em Porto Alegre, Clarice Oliveira. Muito bom dia, prefeito. Obrigada pela presença aqui no Live CNN. Prefeito, eu gostaria de aproveitar essa temática das chuvas para falar um pouco sobre a sua relação com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quando teve a decisão dele de apoiar a sua candidatura, o PT ali tratou como traição por causa de acordos passados. De que forma a dinâmica de forças local aí, principalmente esse relacionamento do senhor com o governador, pode contribuir para estabelecer um novo modo aí de tratar, de as forças políticas locais tratarem essa questão da chuva e tentarem prevenir um problema maior no futuro? Olha, eu sou um prefeito de muito diálogo. Eu fui prefeito 2 anos com o presidente Bolsonaro, tive uma boa relação, e sou prefeito há quase 2 anos com o presidente Lula. Eu acho que o mesmo povo que elege um prefeito é que elege um governador e que elege, né, o presidente. Então, eu acho que terminada a eleição, em eleição tem que ter um papel de unir a cidade. Então, não tem terceiro turno. Eu tenho, evidentemente, eu fui deputado estadual, não era da base do governo, meu partido decidiu entrar na base, eu era um deputado independente. Sempre contribuí naqueles 2 anos, quando o governador Eduardo era no primeiro mandato, depois ele renunciou ao mandato, tentou concorrer a presidente. Eu tenho uma boa relação com o governador, né? Ele no primeiro turno fez uma opção por uma outra candidatura, que não foi para o segundo turno. No segundo turno esteve conosco, inclusive o partido dele, boa parte dos vereadores já no primeiro turno estiveram conosco, tem papéis importantes, são 3 vereadores aqui na bancada, e um prefeito não governa sem base na Câmara de Vereadores. Então, assim, eu retomo agora com força total. Tem muitos temas que não é só a questão da proteção de cheias que eu tenho que tratar com o governador. Por exemplo, o Guaíba precisa ser limpado, ser assoreado. Isso é um papel do governo do Estado. Então, nós temos que conversar muito sobre vários temas. E vou procurar os ministros do presidente Lula também, o próprio presidente, porque não tem como você fazer uma recuperação de proteção de cheias se não tiver os 3 entes alinhados. Aliás, eu sempre disse aqui, desde o primeiro momento, e um erro desse processo aqui foi o governo federal fazer uma reunião sem o município, sem o governo, ou o estado ou o município, porque acabou botando muita população em dúvida sobre várias coisas. Não tem um caminho que não seja a unificação nossa. Então, eu tenho uma boa relação com o governador e vou continuar, né, aperfeiçoando essa relação, porque sou prefeito de 4 anos, ele tem mais 2 anos pela frente, não? Pedro Venceslau também está aqui para fazer-te uma pergunta, prefeito. Boa tarde, bom dia, prefeito. Parabéns pela vitória. Bom dia, Pedro. Bom, a sua vitória e a de Ricardo Nunes mudam um pouco a correlação de forças no MDB. Ganha força aquela ala do partido que não é alinhada com o presidente Lula. Eu pergunto se o senhor defende que o MDB tenha outro projeto em 2026 ou apoie o presidente Lula. Inclusive, tem uma ala do partido que defende que o MDB indique o candidato ou a candidata a vice. Falam até do Helder Barbalho ou da Simone Tebet fazendo essa dobradinha com o Lula. Pedro, eu sou um sessentão, jovem, e eu nasci no MDB quando eu tinha de 18 para 19 anos, e o meu líder aqui sempre foi o Pedro Simão, que está com seus 90 e poucos anos. Acho que o MDB tem um capítulo que não pode negar ele, que foi ser fiador da democracia, mas o MDB tem um déficit.
que é nunca ter eleito um presidente para o Brasil, ele que mais derrubou a democracia nesse país. Eu acho que eleição a gente perde, a gente ganha, porque não pode perder o rumo, né? Eu votei no Lula em 89, nunca mais votei no Lula e nunca mais votarei, né? Então, eu acho que o MDB, né, é muito cedo ainda, eleição municipal é uma coisa, federal é outra, mas nós temos que... Ontem o Baleia me ligou, gosto muito do Baleia, acho que é um líder genuíno, né, um sujeito que transita bem, conversa bem. Recebi também uma ligação do Helder Barbalho, mas para ambos eu disse, não contem comigo para apoiar o PT. Acho que o MDB tem que construir o seu caminho, né? Acho que tem que, né, ver um campo de aliança, mas... E as urnas mostraram isso, né? Exatamente. Acho que a esquerda tem que reconectar, especialmente com a periferia, porque eu, por exemplo, sou um prefeito que lidero, né, um segundo governo de centro-direita, eu sou um prefeito mais de centro, mas ganhamos em todas as regiões da cidade, especialmente ganhamos muito melhor na periferia de Porto Alegre. Teve regiões da cidade, nós somos 60%, 70%, 68% dos votos. Ou seja, esse é um governo que cuida do liberal, mas é um governo que cuida do social. Então, é nesse caminho aí. Então, é claro que temos tempo para discutir. Eu quero visitar o Ricardo também, que é uma pessoa que eu gosto muito. É o maior líder nosso, né, nacional, porque é prefeito de São Paulo, né? Depois da República é São Paulo. Agora, eu acho que me coloco, né? Eu sou coletivo, eu não sou uma pessoa individual, mas eu acho que eu sou de uma época que a gente discutia política no partido político. Hoje em dia ficou muito pragmático os partidos, só pragmatismo. Eu sou da velha política, a velha política discutia política, não? Theo Cury também está conosco aqui. Prefeito, bom dia. Eu queria saber, a gente bateu muito e abordou muito a questão das enchentes, das chuvas por motivos óbvios, mas queria saber do senhor agora, com mais 4 anos à frente da prefeitura, quais serão as prioridades do senhor, quais serão os principais focos da gestão do senhor nesses próximos 4 anos? Eu estava ouvindo o Ricardo antes de entrar aqui, teu colega fez essa pergunta para ele, né? É difícil um prefeito dizer o seguinte, eu vou escolher uma área. Não, mas eu tenho aqui, eu colocaria 3 pontos sem diminuir nenhum dos outros. Não é? A proteção de cheias é para ontem, a questão da educação municipal, a gente teve avanço, mas o IDEB de Porto Alegre está muito ruim, e a saúde, que é um desafio do Brasil, especialmente nós temos um bom SUS em Porto Alegre. Só que o sistema do Rio Grande do Sul está desarranjado, são 200 municípios que é referenciado aqui, a Grande Porto Alegre vive grandes problemas. Então, você tem uma fila que aumentou muito, aumentou a demanda, aumentou a oferta, mas a demanda aumentou mais do que isso. Então, e cuidado com a cidade. Eu acho que um prefeito precisa de cuidar de tudo, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento, mas se tu não fizer o dia a dia, né, eu acho que prefeito é mais ou menos que nem técnico de futebol. Quanto menos lembrado, melhor. Se tem torneira na água, se o trânsito está funcionando, se a grama está cortada, se a poda de árvore aconteceu, se o posto de saúde tem remédio, tem médico, a cidade está funcionando. Então, isso você não pode descuidar. É o dia a dia para o cidadão, né? Desde a mobilidade urbana. Então, eu sou um prefeito que cuide de tudo, mas também dou uma atenção muito especial para o cuidado com a cidade. Então, são muitas pautas que... Por um lado, nós vamos avançar, vamos corrigir aquilo que não deu certo e vamos chegar onde nós não chegamos, porque o déficit é muito grande em todas as áreas. Em 4 anos, você não resolve um déficit de habitação, que é da década de 60, da década de 70, por exemplo, a minha cidade tem 80 mil moradores em área de risco. Isso não aconteceu em 4 anos. Nos últimos 50 anos, as pessoas foram morando nessas áreas, como em São Paulo, como em Curitiba e tantos outros lugares. Não é porque queriam ir para lá, porque não foi dado a elas outra oportunidade. Então, tem muitos desafios pela frente. E, aliás, foi por isso que nós pedimos renovação do mandato, para fazer mais mudanças, mais maduro, mais experiente, né? Procurando errar menos e tendo a humildade de ouvir, enfrentar os problemas e ser transparente. Aliás, essa eleição de Porto Alegre acho que é uma lição, porque nós fomos com transparência, enfrentamos problemas, reconhecemos aquilo que a gente não tinha feito e o povo nos compreendeu, porque uma das razões das abstenções no Brasil inteiro, é dizer uma coisa na eleição e fazer outra depois da eleição. Mas também não dá para dizer que essa questão das abstenções é só no Brasil. A democracia representativa, ela vive uma crise mundial e ela precisa ser repensada. Porque hoje tu tem um sistema, não sai uma reforma política, ou
estou na política há tantos anos e desde que nasci nela, vejo, o Brasil tem que ter uma reforma política, o Brasil tem que ter uma reforma política. E ela não sai do papel. E a reforma política, ela tem que acontecer, não é para os políticos, é para aproximar o representado do representante. O representante hoje não se sente, o representado não se sente próximo do representante. Ele só conhece o cara na época da eleição e depois de 4 anos o cara volta de novo. Esse sistema proporcional brasileiro é uma falência do sistema. Então, acho que nós temos que discutir esse tema no Brasil inteiro, não? Já sabemos, então, que quando tivermos esse debate de reformas e tudo mais, o prefeito de Porto Alegre é um dos que podem ser chamados para a gente poder debater isso sobre reforma política. Prefeito, muito obrigada de verdade. Eu sei que a agenda deve estar uma loucura, sem considerar que o senhor eventualmente nem dormiu direito, mas haja chimarrão para dar conta das próximas horas. Obrigada pela entrevista aqui na CNN. Olha, um grande abraço para vocês e sempre à disposição aqui para o debate. Eu quero discutir com vocês pesquisas também, quando me der a oportunidade. Acho que é um caso sério no Brasil. Tá? Acho que eu sou defensor de que nos últimos 30 dias não tenha pesquisa nas eleições, mesmo que eu tenha as pesquisas delas, tenha acertado em alguma delas comigo. Eu acho que esse é um tema que a democracia precisa enfrentar também. Tá? Saúde e paz, tá? Muito obrigada, prefeito, pela entrevista. Itel Cury, Pedro Duran, Clarissa Oliveira, Pedro Venceslau. Nós seguimos aqui nesse ritmo.